colocar aqui o tempo para eu não abusar também. Bom, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite para participar dessa sessão com vocês. Como o Jordi já disse, né, eu sou Bruno Sanches Mariante da Silva, sou professor, do Colegiado de História da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. E eu escolhi falar um pouco para vocês hoje sobre as reflexões que eu tenho feito nos últimos 3 anos, pelo menos, com projetos de pesquisa desenvolvidos aqui no campus, né? Em 2024, nós tivemos um projeto de pesquisa aprovado pela FACEP, né, que é a Fundação de Auxílio à Pesquisa do Estado de Pernambuco, e isso tem propiciado que a gente faça pesquisas não só na região, mas também em outras partes do Brasil, né? É, Nesse sentido, eu quero propor aqui uma reflexão para pensarmos essa relação entre fome e assistência, né? Mas também pensar como a construção de políticas públicas, e aí isso ao longo do século XX, pelo menos no Brasil, ajudou a construir e manter representações sobre os sertões, do Nordeste. E aí, só fazer um esclarecimento, né? Eu sempre me considero, sobretudo, um historiador da assistência, né? Então, eu tenho trabalhado muito mais com história da assistência e como essa assistência pode ir para diferentes campos, né? Então, assistência à saúde, assistência infantil, assistência à alimentação e, claro, como no caso de hoje, assistência à fome, né? É, Deixa eu só passar aqui, só um pouquinho, gente. Não deu certo. Agora foi. Bom, né? E para pensar um pouco dessas representações sobre o Nordeste e os sertões, que são inúmeras, né? Sobretudo ao longo do século XX, algumas já bastante famosas, bastante cristalizadas no nosso imaginário social. Eu trouxe duas, né? Que a gente talvez já esteja mais acostumado pelos livros didáticos, pelas aulas na escola, né? A primeira delas, o quadro Os Retirantes, né, do Cândido Portinari, que é de 1944, e hoje integra o acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. É um quadro de grandes dimensões, né, sempre um impacto visual bastante importante. E o outro, né, uma obra literária, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é de 1938, né? Vidas Secas, que tem aí uma das cenas mais tristes e mais famosas da literatura brasileira, que diz respeito à cachorrinha baleia, que nessa edição está inclusive na capa. Acho que essas obras, como tantas outras, né, elas ajudam a compor o nosso imaginário social sobre a fome, sobre a seca e também sobre o Nordeste brasileiro. E aqui é muito importante a gente pensar um pouco, e eu quero citar uma escritora nigeriana, que é a Chimamanda Adichie, sobre a questão dos estereótipos, né? Ela diz o seguinte: o problema dos estereótipos não é que eles são mentira, é que eles são incompletos. E é um pouco nesse sentido que eu gostaria de caminhar com vocês hoje, né? E para falar da fome como uma questão de Estado, né? Quando que a fome, de alguma maneira, se torna alvo da ação do Estado no Brasil? De uma forma sistemática, isso vai acontecer ao longo do século XX, não antes disso. Né? No século XIX, a gente tem, ainda no reinado, no segundo reinado, né? A gente tem algumas ações
muito isoladas e muito individuais a partir da própria ação do imperador Pedro II. Mas enquanto uma questão de Estado, isso acontece no século XX a partir da República. E aí é importante a gente pensar que histórica e politicamente a fome no Brasil foi naturalizada como um traço da paisagem social, né? Isso tem muito mais a ver no sentido de que a fome é frequentemente atribuída à ideia de atraso cultural, né? Às secas periódicas nos sertões ou à preguiça do trabalho do trabalhador pobre. Explicações que, de modo geral, ocultam, ou melhor, né, ocultavam, a gente quer acreditar que ocultavam, não mais ocultam, a dimensão estrutural da fome. Tá? Nesse sentido, a inclusão, né, da fome nas políticas públicas brasileiras se deu de forma lenta, muito fragmentada e muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, reativa. Reativa no sentido de que essa ação acontecia após um período de severa condição de fome, né? Ou seja, não havia um processo de pensar antecipadamente, né, agir na estrutura econômica e social a fim de prevenir ou pelo menos minorar, né, a situação de fome. Do sertão como símbolo, né, a fome como problema social. Nesse, nesse aspecto, né, que eu venho trazendo, queria pensar com vocês durante muito tempo, né, os sertões do Nordeste foram a imagem paradigmática da fome. Isso é muito interessante. Claro, como eu já disse, obras literárias, obras artísticas contribuíram muito para que esse imaginário se consolidasse, né? E durante muito tempo se entendeu, se pactuou, né, que a fome era praticamente exclusiva dos sertões do Brasil, ou sobretudo do Nordeste no Brasil, né? Como se não houvesse, né, a fome na pobreza urbana, a fome também no campo, né, não só na ausência de chuva. As campanhas públicas, né, desenvolvidas pelo Estado brasileiro, especialmente nesses períodos emergenciais, né, períodos de seca, usavam as famílias sertanejas famintas, né, como símbolo da miséria nacional. Então, a gente vai observar, e aí eu estou falando aqui do meu lugar enquanto historiador, né, a gente vai observar ao longo do tempo como as imagens das pessoas famintas, das famílias famintas, como as duas que eu trouxe para vocês que abrem a minha fala, né? Os Retirantes do Portinari e Vidas Secas, que fala de uma família, né? É, então, como essas imagens da família sertaneja faminta como símbolo da miséria nacional. Então, aquilo representa, de algum modo, a miséria do Brasil, né? Essas ações, né, essas campanhas, no entanto, raramente eram acompanhadas de reformas estruturais e frequentemente assumiam um caráter, assistencialista e episódico, né, no sentido de que atuavam naquele momento, naquele período, e depois, essa ação não mais se estendia, né? Se eu pudesse indicar uma leitura para que as pessoas fizessem e conhecessem um pouco mais dessa parte, né, da história do Brasil, eu sempre indicaria, como sempre indico, Geografia da Fome,
né, do Josué de Castro. Essa obra que é escrita em 1946, né, publicada em 1946, é um marco bastante importante, tanto na produção acadêmica quanto no debate público sobre a fome. Josué de Castro é um desses personagens que traz a discussão da fome para uma discussão estrutural do Brasil. E não apenas com explicações naturalizantes, né? Explicações que atribuíam a fome a fatores climáticos ou a simples fatalidade do sertão, né? O sertão estava destinado a passar fome. Josué de Castro busca demonstrar que a fome é, sobretudo, um fenômeno social e político, produzido por estruturas desiguais e por formas históricas de exploração, né? Essa perspectiva inaugura um campo novo de estudos sobre alimentação, sobre nutrição no Brasil, influenciando gerações de pesquisadores nas áreas de geografia, história, sociologia, saúde pública. Bom, estamos aqui, né, tantos anos depois, 80 anos depois, discutindo, a obra de Josué de Castro. E muito importante porque, além, da academia, além do pensamento acadêmico, né, a atuação do Josué de Castro teve um forte impacto internacional, né? Ele vai ser, depois presidente do Conselho da FAO, né, que é, o órgão das Nações Unidas para Alimentação e Fome. Então, isso é muito importante, né? O impacto dele, e esse brasileiro que foi pensar a fome e alimentação e agricultura mundo afora. Mas também a obra do Josué de Castro vem num contexto de transformação do Brasil, né? E aqui, obviamente, não quero pormenorizar todos esses órgãos, essas siglas que eu coloquei aqui, é apenas para a gente entender que há um processo de transformação nas políticas públicas e nas estratégias, né, de combate à fome. Então, se a gente pensar na primeira metade ainda do século XX, com esses órgãos que estão em amarelo, né, o IOCS, o IFOX e o DENOX, que são órgãos nacionais de atuação nacional e que tinham suas ações muito voltadas, né, à construção de açudes, à construção de barragens, de poços, enfim, né, é, que focava bastante numa infraestrutura de contenção da seca e não tanto no processo de combate à fome, né? Veja, nesse momento há um entendimento de que a fome é uma consequência direta da seca, né? E não necessariamente das condições sociais, e econômicas de produção agrícola. Depois, na década de 50, a gente vai ter também um órgão muito importante que existe até hoje, né, que é a Sudene, criada em 1959, no governo de Juscelino Kubitschek, sob a influência, sobretudo, né, de Celso Furtado, um grande pensador econômico do Brasil, e voltada para aquele pensamento do período dos anos 50, começo dos anos 60, de desenvolvimentismo, né? A ideia de que o Brasil iria se desenvolver a todo custo, né? O famoso lema do Juscelino Kubitschek de 50 anos em 5, né? Crescer, se desenvolver 50 anos em 5. E a Sudene faz parte desse processo, especialmente pensando o desenvolvimento do Nordeste. Na década de 50 e 60, a gente vai ter as comissões, as diferentes comissões de combate à fome, e aí sim uma influência direta, né,
das campanhas internacionais promovidas pelo Josué de Castro e pela FAO, né? Essas comissões vão estar submetidas à Sudene, mas vão estar muito inspiradas pela atuação do Josué de Castro. E por fim, claro, falar sobre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, criado em 2004, no primeiro governo do presidente Lula. Então, a gente vai ter pela primeira vez um ministério especificamente concentrado no combate à fome, né? Isso foi um salto muito importante para a construção das políticas públicas no Brasil, né? Esse ministério hoje ele continua, né? Ele existe com um nome um pouco diferente, um nome um pouco maior, mas ele continua atuando. Sob esse ministério, a gente tem grandes projetos, como o próprio Bolsa Família, o Bolsa Gás, a gestão, a administração do Cade Único, tudo isso dentro desse grande Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Mas eu falei de tudo isso como um grande cenário, como um grande pano de fundo, para eu falar de uma instituição que para mim é muito cara, que é uma instituição que eu estudei no meu doutorado, que é a Legião Brasileira de Assistência, né? Como eu já disse, sou um historiador da assistência. Essa instituição, ela foi, né, a maior instituição de assistência do Brasil, criada em 1942 e existiu até 1995. Então vejam, né, a gente tem aí 50 anos de atuação. Ela é criada ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1942, quando o Brasil já havia declarado guerra aos países do eixo. E a LBA entra com uma função específica, né, que era dar suporte e assistência para a família de todos aqueles soldados brasileiros que tinham sido convocados para a guerra e enviados para o combate lá na Europa. Quando a guerra acaba em 45, obviamente, então a LBA se reestrutura, né, e passa então a agir, né, de uma forma mais ampla. Nesse sentido, a alimentação e o combate à fome estavam no seu foco de atuação bastante direta, né? Então a gente vai ver desde 42, nesse período 42, 45, uma atuação específica sobre as famílias dos convocados, e a partir de 45 até 95, uma atuação bastante ampla, crianças, idosos, populações indígenas, enfim, a LBA vai atuar no Brasil, de uma forma geral, né? E claro, nesse sentido, vai também atuar no combate à fome, né, e à seca no Nordeste. Então, eu selecionei duas campanhas, né, dois projetos, digamos assim, que a LBA desenvolveu em dois períodos distintos da sua história. Um na década de 1950 e outro na década de 1980, já, né, mais próximo do final da sua atuação. O primeiro deles é a AVIS, né, uma sigla de Assistência às Vítimas da Seca. Criada em 1951, né, e atuou até 1955. Essa campanha está diretamente ligada à figura mais emblemática da LBA, da Legião Brasileira de Assistência, que é a primeira-dama do Brasil, Darcy Vargas, né? Esposa do presidente Getúlio Vargas. Ela foi então presidente da LBA durante os dois mandatos do Getúlio Vargas, os dois períodos, né, que Getúlio Vargas vai ser presidente. Então, ela vai ser
presidente da LBA de 42 a 45 e depois de 51 até 54. É, a Darcy Vargas é uma figura mítica para a história da assistência no Brasil, né? Ela é um grande modelo de atuação. E nesse sentido, então, ela cria e vai supervisionar pessoalmente a atuação da AVIS, Assistência às Vítimas da Seca. E a segunda campanha, o segundo momento que eu quero falar com vocês é uma campanha da década de 80 chamada Nordeste Urgente, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Aqui é um trecho, né, de uma matéria de um periódico que fala sobre as visitas que Darcy Vargas fez ao Nordeste nesse período de 51 a 54, 55, né? Então aqui a gente tem uma foto, né, no lado esquerdo a gente pode ver uma foto da Darcy Vargas, e a manchete aqui no lado direito que diz terceira visita de Dona Darcy Vargas ao Nordeste, né? A matéria diz o seguinte, né? No Recife, a senhora Darcy Vargas examinou a nova partida de 150 toneladas de leite em pó, destinadas às crianças nordestinas das regiões assoladas pela seca. Da capital pernambucana, o produto será distribuído aos demais estados atingidos pela estiagem, né? Aqui a gente tem um elemento muito importante, né, na assistência à fome, que é o leite em pó, né? O leite em pó é um dos produtos centrais desse processo, sobretudo quando você pensa na alimentação infantil, né? Porque era muito mais fácil de transportar o leite em pó do que, obviamente, o leite in natura, né? Então ele não estraga, então ele é sempre utilizado nesses processos. Então, a Avis, né, essa campanha que a Darcy Vargas vai fazer, é uma campanha de arrecadação de fundos que vão depois ser destinados aos diferentes estados do Nordeste que enfrentavam esse processo de estiagem, né? Há relatos que essa seca do ano de 1950, 1951 é uma das secas bastante intensas, né? E aqui eu trouxe algumas imagens que eram publicadas, né, nos relatos sobre essas campanhas, né? Então, aqui a gente tem duas fotografias publicadas, são fotografias bastante pesadas, né, bastante carregadas de, de emoção, de dor, né? É, uma delas aqui, a da esquerda, né, traz a seguinte legenda: o cortejo trágico dos flagelados cearenses. Veja-se como estão esfarrapados, né? Então aqui a gente tem um grupo ali reunido, e no lado direito também com a legenda: isto é a seca no Ceará, né? Então a gente tem uma senhora, né, uma mãe, possivelmente segurando o seu filho, ambos com um aspecto bastante enfraquecido, né? Essa representação, né, é, subnutrida, essa representação muito fraca, né, dessas pessoas muito fracas, muito já combalidas e atingidas, né, pela fome, é uma representação muito constante na, na história da fome e da assistência seca no Brasil, né? E aí eu queria chamar a atenção para uma palavra, né, que aparece muito frequentemente quando a gente fala dessas pessoas, né? Que é a palavra flagelados, né? É, É bastante interessante a gente pensar, o uso de flagelado está muito ligado a uma ideia de castigo, de sofrimento, de desgraça, né?
Quando a gente usa a palavra flagelado para descrevê-los, né, é uma representação de vítimas passivas, né, quase que naturalizadas, né, desse processo. A seca e a fome aparecem muito próximas de uma ideia de um castigo divino, né? Uma vez que esses sujeitos seriam então flagelados, né? Seriam castigados. Então, essa representação na década de 50 ela está muito forte, e aí eu que quero trazer da década de 80 para vocês, para a gente fazer uma comparação, né? A campanha Nordeste Urgente, ela é desenvolvida na década de 80, a partir de 1983, com muito apoio da televisão, né? Com muito apoio da Rede Globo. E era uma mobilização que também envolvia o Brasil inteiro, com postos de arrecadação, telefonemas para doação, shows sendo feitos no Rio e São Paulo para arrecadação de recursos, né? Havia uma expressiva articulação da LBA com a Igreja Católica, com o voluntariado, quase sempre liderado, né, e comandado pelas mulheres católicas. Então, nesse sentido, é uma campanha bastante grande e uma campanha eh, que mobilizou bastante recursos, né? E aí eu queria também trazer para vocês algumas imagens dessas campanhas, né? Eu não quero entrar nos pormenores das campanhas, eu quero trazer essas imagens e como as pessoas estão representadas, né? Nos dois momentos. E aí eu trago aqui para vocês algumas imagens de uma publicação, né? Um documento da LBA. Essa publicação é como se fosse um relatório, né, dos resultados que a campanha atingiu. Eu tive acesso a essa documentação quando eu fui fazer pesquisa no acervo da LBA que está salvaguardado em Brasília, né? Então, ano passado eu fui a esse acervo e encontrei alguns documentos interessantes. Esse é um deles. Essa aqui é a capa do livro, né, do relatório, digamos assim, da campanha Nordeste Urgente, né? Então, que a gente já vê um grupo de pessoas, majoritariamente mulheres, né, com esse, esse pacote, né, essa sacola que tem a logo da LBA, né? Muito provavelmente essa sacola, essa bolsa, né, está com mantimentos da LBA. E dentro desse caderno, né, dentro dessa publicação, eles vão trazer os dados de cada estado, e etc. Mas o que eu queria chamar a atenção são as imagens, né? E aí eu trouxe duas apenas para não me estender. Essa é uma imagem que, segundo a publicação, representaria a Bahia, né? Então, quando a LBA vai falar sobre a Bahia, ela começa com essa imagem, tá? Então, a gente tem mais uma vez uma imagem de um grupo de pessoas, né? Aqui já um pouco mais heterogêneo, a gente vê crianças, a gente vê idosos, a gente vê mulheres, homens que parecem estar em movimento, né? Parecem estar se movimentando. Esse daqui é a imagem sobre Pernambuco, né? Aqui a gente vê um grupo também um pouco mais extenso, né, de pessoas também heterogêneo, com a diferença que aqui as pessoas não estão ainda com as sacolas, né? Me parece uma, 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 uma fila, né? Organizados numa fila para receber ou para retirar essas doações. Se vocês
observarem no primeiro plano, né, a gente tem ali algumas mulheres no primeiro plano que estão com um papel na mão, né? Esse papel é justamente o ticket, né, que a LBA distribuía e que dava depois direito às pessoas de retirarem esses produtos. Mas essa aqui seria então a imagem que representa Pernambuco na publicação, né? É, E como que essa assistência à fome na atuação da LBA, né? De novo, por que que eu escolhi a LBA? Porque é a maior instituição de assistência social do Brasil, porque ela esteve em vigência durante 50 anos, então achei que era oportuno a gente fazer esse caminho, né, por essa grande instituição, tá? Então, a assistência à fome na atuação da LBA, ela me parece bastante marcada por movimentos emergenciais, né, sem o enfrentamento estrutural da fome, tá? A produção de representações sobre o sertão, né, como um espaço de carência e, sobretudo, como um espaço de vulnerabilidade, né? Há um processo de forte articulação entre Estado, mídia e sociedade civil nessas campanhas, tanto na campanha de 50 quanto na campanha da década de 80, e a fome tratada como uma urgência humanitária, e não como um problema político. Vejam, aqui pode parecer até estranho a gente falar sobre isso, né? Não quer dizer que a fome não seja uma urgência humanitária. Ela é, né? Como diz o ditado popular no Brasil, quem tem fome tem pressa. Mas ela precisa também ser encarada como um problema político e, sobretudo, como um problema estrutural, né? Por isso que eu coloquei para vocês aquelas instituições que foram sendo criadas ao longo do século XX, para a gente pensar que só no século XXI, já em 2004, que a gente vai ter um ministério, né, que pense a fome de uma forma mais global e, portanto, mais estrutural no Brasil, né? Então, se a gente pode resumir de alguma maneira, né, entre a assistência e a permanência da desigualdade, a fome foi muito mais administrada do que enfrentada, né, ao longo do século XX. E encaminhando para as minhas reflexões finais, dizer que essas reflexões aqui são, obviamente, apenas um esboço, né, de uma reflexão que segue em construção ao longo dessas pesquisas, né? A gente tem ainda pelo menos mais uns 2 anos de projeto de pesquisa para ser desenvolvido, então algumas questões vão sendo amadurecidas, né? É, uma primeira reflexão é a fome não é um destino natural, né? E aí a gente já tem uma corrente bastante grande de pesquisadores, desde Josué de Castro, na década de 40, até um historiador que eu gosto bastante dos Estados Unidos, que é Mike Davis, que vai justamente mostrar como a fome ela é muito mais ligada aos processos sociopolítico-econômicos do que apenas as questões ambientais naturais, né? Os sertões do Brasil foram estigmatizados como símbolo da miséria nacional. E aqui, muito importante destacar que esses sertões do Nordeste, sobretudo, né, foram estigmatizados como símbolo da miséria nacional. As respostas do Estado até o final do século XX foram marcadas pelo assistencialismo e pela emergência, né? E no que tange as políticas públicas, os sertões permanecem no imaginário como representação da ausência, né, e da necessidade urgente. Então, acho que essas são algumas das questões que a pesquisa tem me permitido refletir. Tem uma delas também que eu não coloquei aqui no slide, mas que eu gosto bastante,
é, que eu tive contato recentemente por um estudo da Unicamp, que fala que fome é um substantivo feminino, né? No sentido de que as mulheres são muito mais afetadas pelos processos de fome e de falta de alimento, né? Isso tem muito mais a ver com o papel social de cuidado que as mulheres têm na nossa sociedade como um todo. Mas aí eu acho que a gente já tem assunto para uma, para uma próxima conversa. Deixo aqui, né, os meus contatos, meu e-mail, institucional, o Instagram do nosso grupo de pesquisa e agradeço com essa imagem do meu sertão, né, o meu sertão de São Francisco, um sertão com bastante água aqui em Petrolina. Obrigado.